Pois é, parece que o candidato do Trump vai ganhar mesmo as eleições em Honduras, tá? Neste momento ainda não foi anunciado o resultado final, mas já estão com 98,7% das urnas apuradas. E o candidato, o Nasri Asfura, que é do Partido Nacional, que foi apoiado pelo Trump, está com uma pequena vantagem de cerca de 50 mil votos sobre o Salvador Nasrallah, que é aquele outro cara que é de direita também, teoricamente, mas que não é o cara que o Trump gosta, né? A candidata da esquerda, a Rixi Moncada, ficou para trás mesmo, não vai ganhar nada, e é lógico, olha só que coisa mais antidemocrática, né? O partido governista pede a nulidade total das eleições em Honduras, né? Tem que mandar o Xandão para lá, Xandão. Pô, ó, não pode ter a nulidade das eleições. Como é que pode? Só porque ganhou o cara que ela não gostava, ela tá pedindo a nulidade das eleições? Não pode, né? É o que eu falo para vocês. A esquerda adora dizer que é democrática. É democrática quando eles ganham. Quando eles ganham, eles acham linda a democracia. No momento que perde, meu amigo, inventam um monte de história, diz que não que tá errado, que não sei o que lá, critica a urna eletrônica e tudo mais. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Trovão Tem Estresse Crônico, Organização dos Noias Unidos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente comentou a eleição de Honduras alguns dias atrás, já faz uma semana e tanto essa eleição, foi na semana passada, no domingo passado, sem ser esse último agora, no anterior, né? E eu fiz um vídeo falando que, olha só, beleza, as notícias são boas, os primeiros resultados que saíram da apuração, a direita está na frente, com o Nasri Asfura, já estava na frente na época que eu fiz o vídeo, mas nesse meio tempo, em determinado momento, quando estava mais ou menos 80% dos votos contados, o Salvador Nasrallah entrou na frente, né? Passou na frente do Asfura. E eu falei no meu vídeo anterior mesmo que estava bem equiparado os dois, ele estava difícil saber quem é que ia ganhar. Já era uma vitória para a direita de qualquer forma, porque esse Nasrallah, que embora ele tenha sido ministro do atual presidente, ele brigou com ela, ele foi para a direita, ele saiu fora da coligação do governo, então já não é um cara que seria também esquerdista, não seria da turma do Foro de São Paulo. O pessoal do Foro de São Paulo é a Rixi Moncada, que ficou só com 20% dos votos e não tem nenhuma chance nesse momento, né? Tem outros candidatos aqui, mas que também são irrelevantes nessa história toda. No final das contas, a disputa estava entre os dois primeiros. Esse cara aqui, o Asfura, é do Partido Nacional, que foi apoiado abertamente pelo Trump e parece que vai levar a eleição, tá? Então aqui, ó, com cerca de 80% dos votos contados, né, o Partido Liberal, que é do Nasrallah, tinha 40,32%. E o Tito Asfura, do Partido Nacional, estava com 39,60%. Então, ou seja, ele ultrapassou aqui em cerca de 18 mil votos em determinado momento. Só que aí, de 80% para frente, agora a gente está com 98,77% dos votos, o Nasri Tito Asfura está na frente com cerca de 40 mil votos aqui, 50 mil votos, né? 1.291.000 contra 1.247.000. Então, 43 mil votos mais ou menos aí de vantagem. E ainda não dá para cravar o ganhador, porque ainda tem 1, alguma coisa por cento de urnas para apurar. Em tese, matematicamente não está eleito ainda, mas a expectativa é que deve anunciar a vitória do Tito Asfura, né? Então ainda não está certo no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas é esperado que isso aconteça em qualquer momento. Em tese, ainda não é a vitória matemática, porque, como eu falei, matematicamente o outro, o Nasrallah, ainda pode ultrapassar ele, né? Mas a probabilidade é muito baixa a essa altura, né? E aí é muito engraçado o pessoal reclamando de fraude nas urnas. A gente vê as mesmas notícias. Não, porque a linha de votos está crescendo de uma forma que não é natural, porque se fosse uma contagem de votos ia subir e descer. Você já ouviu essa desculpa? Um monte de gente falou para mim isso na eleição brasileira. Ah, porque a linha tem que subir e descer, não pode ser uma linha linear, né? Uma coisa linha direta, como o pessoal estava falando. Ah, e como é que pode que em tal ponto inverte os votos de um lado e do outro, e coisa e tal? E pois é, isso acontece. Toda eleição tem número estranho.
E aí toda eleição também, se você aumentar muito a contagem dos votos, ela vai virar uma linha direta, depende de como que você olha. Se você olhar no minuto exato, você vai ver as variações subindo e descendo. Mas quando você olha a big picture, né, ela sempre é mais natural assim. Então assim, é uma besteira isso daqui. Provavelmente o Asfura vai ganhar mesmo, vamos aguardar o resultado final. A coisa foi um sucesso, evidentemente, e outra coisa que eu acho engraçado é isso daqui. Quem está pedindo a nulidade total das eleições é justamente a presidente atual, que é Xiomara Castro, e a candidata dela, que é a tal da Rishi Moncada, né? A Rishi Moncada perdeu feio a eleição, ela é esquerdista, ligada ao Lula e coisa e tal, do Partido Livre. É Livre, mas repara que é Livre com uma estrelinha do PT, né? É igual o Socialismo e Liberdade do PSOL, né? É Livre porra nenhuma. Enfim, ela convocou protestos e pediu aos funcionários públicos que não cooperem com a transição de governo. E, rapaz, ouvi dizer que isso daí era golpe, hein? Ouvi dizer que esse negócio era... E olha que Bolsonaro foi acusado de golpe sem ter nada disso. Ele, ao contrário, ele facilitou a transição. Uma semana depois da derrota, ele tinha estabelecido já o comitê de transição de governo, né? E, no entanto, foi acusado de golpe aqui no Brasil porque questionou as urnas eletrônicas. Em momento algum, ele falou de anular a eleição e não sei o que lá. Mas lá em Honduras, né, quando é a esquerda fazendo, a esquerda não, meu amigo, a esquerda adora dizer que é democrata, mas democrata porra nenhuma. Só é democrata quando ganha, quando perde reclama do mesmo jeito. Aqui, ó, o Partido Governista Livre afirmou no domingo, dia 7, que não reconhece as eleições presidenciais de Honduras devido à interferência dos Estados Unidos. Presta atenção, porque vamos falar a mesma coisa no Brasil. Em 2026, quando o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições de 2026, vão dizer que não, mas aí teve interferência americana, não pode, não sei o que lá, tá errado isso daí, que não pode. Sendo que, em 2022, teve a interferência do Biden aqui no Brasil também. Em termos de interferência foi a mesma coisa. Eu já falei para vocês que eu não considero isso uma interferência. O Biden falou que o resultado das eleições tem que ser respeitado. Pô, isso não é interferência, pô. Mesmo ele dizer que gosta mais do Lula do que do Bolsonaro, isso não é interferência. Interferência é se mexer alguma coisa. Da mesma forma que eu falo do Bolsonaro. Golpe, se ele tivesse tentado o golpe mesmo, ter na cabeça dele, ou ter falado alguma coisa, ter criticado a urna eletrônica, ter criticado o Xandão, isso não é golpe. Só na cabeça do pessoal da esquerda que está vendo isso como um golpe. Por quê? Porque está perdendo corações e mentes aqui do Brasil. Sabe que não vai conseguir se manter no poder, né? Então está aqui o empresário Nasri Asfurra, de 67 anos, mantém uma pequena vantagem sobre o apresentador de televisão Salvador Nasrallah, e num terceiro distante lugar aparece a Rishi Moncada, né? E o partido, evidentemente, já falou que pediu a nulidade completa, que não aceita, que não sei o que lá, porque a investigação dos atos de terrorismo eleitoral, interferência do Trump, não sei o que lá. Enfim, aqui ó, a falta de atualização dos resultados, o pessoal que reclamou pra caramba de que, né, em 2014, que já apareceu o resultado com a Dilma na frente do Aécio e coisa e tal. E embora eu concorde que ficou uma coisa chata aquilo, a verdade é que eu também na época eu falei isso. Falei, não, isso não é nada de errado, é isso mesmo, né? Começou, você vendo o gráfico, é o tradicional no Brasil, começa a direita. Começa a esquerda ganhando, é sempre assim, começa a esquerda ganhando, porque é o centrinho do centrinho das cidades, que é muito esquerdista. Aí depois a direita começa a ganhar e fica na frente durante muito tempo e depois vai caindo a preferência da direita. Aí, se tiver muito voto, como o Bolsonaro teve em 2018, consegue ganhar, como o Fernando Henrique teve em 98 e em 94 e 98, que ele ganhou as eleições, né? Ele vai lá e no final ele ganha. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, nos dois casos, né? 94 e 98. E o Bolsonaro ganhou no segundo turno, mas ganhou da mesma forma, teve muito voto. E para quem acompanhou as eleições em 2022 comigo aqui, no que o Bolsonaro fez o pico e começou a cair, eu falei, ficou difícil para o Bolsonaro, porque ele não tinha aberto uma margem suficiente, estava na cara que depois, quando começam a entrar os votos do interior, principalmente os votos que são do interior do Nordeste, que demoram mais tempo para chegar, acaba tendo essa reversão, né? Mas aqui o pessoal, é o que eu falo para vocês, choro de perdedor tem tudo quanto é eleição. Toda eleição o pessoal chora, quem perde chora a eleição. E, bom, deve ser chato pra caralho mesmo perder uma eleição. Então isso é normal, né? O erro é, aqui no Brasil, o pessoal tratar isso como se fosse um golpe. Não, foi, o Bolsonaro reclamou. Isso tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado, faz parte do jogo. Agora, lá em Honduras, como é a esquerda, a Carta Capital, não, que tem que anular tudo, é isso daí, democracia. Democracia é só quando eles ganham, meu amigo. Quando eles perdem, não tem democracia porra nenhuma.
Vamos ver qual vai ser o resultado final. Mas eu acho que não vai ter jeito não, vai ganhar o candidato do Trump mesmo. Parabéns aí ao Trump por essa interferência de sucesso, segundo diz o pessoal esquerdista. E se prepara aqui no Brasil, ano que vem vai ser a mesma coisa. A esquerda vai perder a eleição aqui ano que vem e vai chorar interferência do Trump. Pode escrever. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.